Olá, alunos. Agora vamos finalizar a parte de farmacocinética, falando sobre a excreção. Porque tudo que entra, uma hora, no nosso corpo, uma hora vai sair, vai ser utilizado, e o restante que for metabolizado, que não tiver serventia, será, então, excretado. O medicamento ele pode ser excretado por diversas vias. O nosso organismo ele tem várias vias de excreção. A principal delas, a principal que a gente tem é a excreção via renal, que é quando nós temos a filtração do sangue pelos rins, e essa filtração, então, faz com que o medicamento ele seja eliminado pela urina. Uma grande prova disso, de que ela é a principal via de excreção, para quem acompanha esportes, principalmente futebol, já deve ter visto que durante toda a partida, no final da partida, tem um exame antidoping, que são sorteados alguns jogadores, e esses jogadores têm que fazer xixi num potinho. Para que faz isso? Justamente para verificar se foi utilizado alguma substância, algum medicamento ou droga ilegal, que seja considerado doping, que de alguma forma vá alterar, melhorando o rendimento do atleta. Isso pode ser verificado na urina justamente porque o medicamento ele é metabolizado, após o metabolismo, esse produto fica na corrente sanguínea e é removido pelos rins. Mas o rim não é a única forma de excreção de um medicamento. Ele pode ser excretado também pelas fezes. Quando isso acontece? Quando o medicamento não é todo absorvido pelo aparelho digestivo. Parte do medicamento pode não ser todo absorvido pelo intestino. Quando isso acontece, ele vai se juntar ao bolo fecal e ele vai ser, então, excretado junto com as fezes. Também pode acontecer, dependendo da natureza do medicamento, dele ser excretado por via respiratória, quando a gente usa um medicamento inalatório. Quem conhece aí pessoas que têm asma, por exemplo, elas têm que usar aquela famosa bombinha, que vai uma cápsula dentro, ela aperta um botãozinho que fica em cima, aquela cápsula ela explode e solta, naquela válvula, ela solta então o pó que está dentro da cápsula, que é o medicamento, que a pessoa respira aquele medicamento. Então aquele medicamento ele passa pela transformação nos pulmões. A sua ação se dá exclusivamente nos pulmões, nos alvéolos, e é feita uma troca gasosa. E durante essa troca gasosa, você também tem a eliminação de fármacos pela via respiratória, junto com o gás carbônico. Então, a gente tem uma certa diferenciação para fármacos hidrossolúveis e para fármacos lipossolúveis. O hidrossolúvel, ele já está pronto para ser filtrado pelos rins, então ele não precisa passar por transformação. Por sua vez, os medicamentos lipossolúveis, eles precisam ser transformados pelo fígado numa forma mais hidrossolúvel, para que ele possa então ser excretado pelos rins pela via então urinária. Então aqui nós fechamos então a parte de farmacocinética. E agora nós vamos falar sobre algumas classes de medicamentos. Quem aqui então nunca sentiu dor, um desconforto, ou qualquer coisa do tipo? Qual é o principal medicamento que a gente compra quando a gente está com algum desconforto? Qual que é o principal desconforto? É a dor. Quando a pessoa vai na farmácia por vontade própria, ela corre para comprar o quê? Um remedinho para dor. Uma dorzinha de cabeça, uma dor na garganta, uma dor não sei aonde, dor nas costas, que é muito comum devido principalmente a má postura. Então, normalmente a gente corre atrás de medicamentos para dor. O que são esses medicamentos para dor que a gente toma normalmente, que é o que a gente mais compra na farmácia? Eles são chamados de anti-inflamatórios não esteroidais. E existem os anti-inflamatórios
esteroidais, que a gente vai ver a diferença entre eles. Então, primeiro, vamos entender rapidamente o que é uma inflamação. Uma inflamação ela é uma cadeia de reações químicas que é desencadeada a partir de uma agressão que o nosso corpo vai sofrer. O nosso corpo ele sofre uma agressão e essa agressão ela estimula o sistema de defesa imediata do nosso organismo. Esse sistema de defesa imediata do nosso organismo, ele serve para quê? Ele serve para chegar ao local da agressão. Vamos pensar aqui. Você estava lá, sei lá, descascando batata e cortou o dedo. Você tem um sangramento. Quando você tem essa ruptura, as células e o tecido se rompem. Ao se romperem, elas jogam mediadores químicos, que vão sinalizar o quê? Vão sinalizar para as células de defesa da resposta imediata de que algo está errado no teu corpo, naquela região. Logo, macrófagos e monócitos vão chegar naquela região. Ao chegar naquela região, eles vão fazer o quê? Vão começar a fazer a limpeza. Vão fagocitar e liberar outros mediadores químicos. E esses mediadores químicos, quais que nós podemos ter? Alguns nomes importantes aqui agora. Histamina, bradicinina, serotonina, pode ser liberada em alguns casos, e ácido araquidônico, mas principalmente serotonina, bradicinina e o ácido araquidônico, eles são muito importantes para a gente entender como funcionam os anti-inflamatórios. Então, esses mediadores químicos, a função deles é o quê? É fazer vasodilatação e servir como sinalizadores para células de defesa, para que elas venham, procurem os antígenos para formar os anticorpos. Então, uma das moléculas que a gente tem, que é uma das principais envolvidas na resposta inflamatória, é uma molécula chamada prostaglandina. A prostaglandina ela aumenta numa reação inflamatória. E essa prostaglandina, ela sensibiliza a chamada bradicinina. E essa bradicinina, ela está onde? Ela está nas terminações nervosas, então ela aumenta a sensibilidade da dor. Então a gente vai ver que o principal mecanismo dos anti-inflamatórios está em inibir prostaglandina. E essa prostaglandina ela é sintetizada a partir de enzimas, que são chamadas ciclooxigenase. E nós temos a ciclooxigenase 1, 2 e 3. Mas as de importância para nós serão a 1 e a 2, ok? Então vamos com calma entender então como se dá esse surgimento da prostaglandina. A prostaglandina, ela surge de uma via chamada de via do ácido araquidônico. Lembra que a gente falou lá do ácido araquidônico, que era um nome bem importante a gente saber. Esse ácido araquidônico, ele está onde? Na membrana celular, nos fosfolipídios. Ele é derivado dos fosfolipídios. E, para ele virar prostaglandina, ele precisa sofrer a ação da ciclooxigenase, que a gente tem a 1, a 2 e a 3. A ciclooxigenase 1, ela é dita que ela é uma ciclooxigenase constitutiva. Por quê? Porque ela está presente no nosso organismo não apenas em processo inflamatório, mas ela é também importante em situações fisiológicas normais. Ela serve para proteger rins, intestino e principalmente o estômago. A gente vai falar muito disso, e isso explica porque um dos principais efeitos adversos de um anti-inflamatório se dá justamente no estômago. A gente tem então a ciclooxigenase 2. Essa ciclooxigenase 2, ela é uma ciclooxigenase que a gente diz que ela é induzida ou patológica, porque ela só aparece, ela só surge, pelo menos até agora, com evidências, em processos inflamatórios. Então ela só surge quando ela é estimulada a surgir.
Então ela tem esse nome de patológica justamente porque ela vai aparecer somente quando você tem algum quadro de alguma doença ou de processo inflamatório. E assim como a 1, ela também vai estimular a produção de prostaglandina, que é o que vai fazer com que aumente a sensação de dor. E a COX-3, o que é essa COX-3, ou ciclooxigenase 3? Ela ainda é muito recente, ela está ainda com estudos, mas ela está relacionada ao tecido encefálico e cardíaco, é onde ela é encontrada, mas ainda não se sabe como ela funciona exatamente. Então agora nós vamos fazer uma pausa e em seguida nós vamos falar sobre a inflamação e falar sobre os medicamentos anti-inflamatórios.